Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Hidreite. Desde já agradecemos a presença de todos os que nos estão a ver agora em direto ou que nos vão ver mais tarde na gravação. Eu sou a Ângela Ferreira, Marketing Manager da Hidreite, e hoje estou aqui com a Joana Gonçalves e com a Susana Ribeiro para vos falarmos sobre a plataforma de experiência e envolvimento dos colaboradores da Microsoft, a Microsoft Viva. Este é um tema da ordem do dia, pois cada vez mais o mercado exige que as empresas estejam realmente conscientes das necessidades dos seus colaboradores e que estejam alinhadas e conectadas com as suas pessoas. O ambiente de trabalho atual requer que as organizações utilizem novas ferramentas para melhorarem a experiência dos seus colaboradores e é neste contexto que surgem as Employee Experience, plataformas de experiência do colaborador, como é o caso aqui do Microsoft Viva, que têm como objetivo melhorar a experiência individual de cada colaborador e a sua produtividade. Neste webinar, vamos então explicar como é que o Microsoft Viva funciona e como é que pode ajudar a modernizar os processos de trabalho, a dar suporte às equipas e a promover um local de trabalho inclusivo, onde a informação e o conhecimento flutuam livremente e incentivam as pessoas e as equipas a atingirem todo o seu potencial. Por fim, agora mesmo antes de avançarmos, queria apenas deixar a nota de que estão convidados a colocarem as vossas questões por escrito durante a sessão, porque no final temos alguns minutos destinados a perguntas e respostas. Sem mais demoras, vou então passar a palavra à Joana. Olá, bom dia, Joana. Olá, bom dia a todos. Vamos então só aqui começar. Já partilhei, não sei se já estão a ver. Sim. Pronto, basicamente nós vamos então falar aqui sobre o Microsoft Viva. Deixa-me só pôr. Desculpa, já tinha saído. Ok. Estão a ver, não estão? Sim. Ok. Pronto, basicamente então vamos daqui aproveitar e esta sessão para explicarmos um bocadinho sobre o Microsoft Viva, que possivelmente muitas pessoas até já receberam e-mails com alguns resumos desta ferramenta, mas ficam também ali um bocadinho, ok, será que é só isto? Então aproveitamos e decidimos fazer aqui uma sessão para vos explicarmos. Basicamente o Viva é uma plataforma integrada sobre a experiência dos colaboradores, no qual vai ajudar as pessoas e as equipas a estarem no seu melhor. Basicamente é isso. Acaba por reunir, aqui esta solução acaba por reunir tudo numa solução unificada. Todas as ferramentas têm todas as ferramentas necessárias para que os vossos colaboradores sejam bem-sucedidos no seu dia-a-dia, no mundo real do trabalho atual. É uma ferramenta incorporada diretamente do Teams e também através do Microsoft 365. Ou seja, vocês conseguem tê-la no Teams, mas também conseguem, por exemplo, no Outlook, que era aquilo que eu estava a falar no início. Vocês conseguem receber alguns e-mails com alguns inputs. E porquê nestas ferramentas? Basicamente, é para que todos os funcionários possam encontrar aqui, todos os vossos colaboradores possam encontrar tudo o que precisam de uma forma mais rápida. Nós temos visto isto de dia para dia, ou seja, quanto mais fácil for uma ferramenta de ser utilizada e de a procurar, ou se efetivamente ela tiver tudo incluído, mais rápido nós a vamos utilizar. E ainda por cima o Viva, basicamente, ele é facilmente personalizável e é acessível em qualquer lugar, porque lá está, faz parte destas soluções Microsoft 365 que nós conseguimos usar tanto no nosso computador aqui, como conseguimos utilizar noutra parte do mundo qualquer. Muitas organizações e empresas já acabaram por implementar, efetivamente, esta solução e com êxito. Estão a gostar muito desta experiência devido a todo o complemento que ela acaba por nos dar e todo o suporte que acaba por dar aos funcionários. E existem bastantes empresas, nós temos, além da Microsoft, logicamente, nós temos, por exemplo, a Dell, que já utiliza e é algo que eles utilizam também no seu dia-a-dia. Portanto, isto, basicamente, o Viva é um conjunto de soluções para nos ajudar no nosso dia-a-dia e tanto nos nossos colaboradores
como nos nossos líderes. Portanto, vamos tentar explicar aqui um bocadinho melhor. Aqui nós conseguimos ver aqui o que é, ou seja, o Viva, os vários tópicos desta ferramenta. São inúmeras as vezes em que nós utilizamos 500 ferramentas, aplicações para fazermos o nosso trabalho, e aqui o Viva acaba por ajudar nisso, porque tem uma plataforma simples que reúne todas as principais soluções que são necessárias para que o nosso fluxo de trabalho seja o mais natural possível. O Viva é dividido, quer dizer, não sei se dividido é a palavra correta, sendo que é uma plataforma unificada. Vamos antes dizer que é categorizado. Basicamente, o Viva é categorizado em 4 áreas principais, que é o Connection, que tem aqui tem o Connection, o Insight, o Propose e o Growth. E estas áreas contêm aqui um conjunto de funcionalidades combinadas. Neste caso, por exemplo, o Connection tem uma vertente do Viva Engage e do Viva Amplify, que mantém aqui, basicamente, esta componente ajuda a manter aqui uma equipa unida e envolvida, digamos assim. Mas isto também será explicado mais à frente. A componente Insight serve para melhorar a produtividade e o bem-estar, basicamente enviando insights a todos os colaboradores da organização. Temos aqui o Purpose. Nesta categoria trabalhamos com o Goals, que tem o propósito de alinhar o trabalho das pessoas às metas da equipa e da organização. E temos por último aqui o Growth, onde inclui o Viva Learning e o Viva Topics. Que estas componentes ajudam aqui os nossos colaboradores a aprenderem, a crescer e a terem o êxito no trabalho, não só de estão a começar, se calhar a coisa é um bocadinho difícil, mas esta ferramenta ajuda a dar-nos as componentes necessárias para que eles cresçam. Embora cada componente tenha a sua própria força, logicamente, o conjunto Viva deve ser usado como uma experiência, digamos, holística, para desta forma conseguirmos aqui ter os melhores resultados no suporte aos nossos colaboradores. Se efetivamente quiserem utilizar apenas um, ok, estas componentes funcionam individualmente, mas o seu conjunto acaba por dar aqui um ênfase no trabalho diário do colaborador. Nós, por exemplo, eu vou dar assim só uns breves exemplos sobre estas componentes para vocês perceberem mais um bocadinho, mas à frente será mais detalhado. Se usarem, por exemplo, aqui o Viva Connections, ele serve, por exemplo, para fornecer conteúdo personalizado e interativo. Vocês conseguem utilizar isso diretamente no Teams e conseguem, por exemplo, fornecer notícias ou anúncios que sejam mais relevantes. O Viva Insights, como o nome diz, não é? Serve para enviar os insights e basicamente recomendações que irão permitir que vocês melhorem o bem-estar e a produtividade geral das pessoas em toda a organização. Temos aqui a parte do Viva Learning, onde podem utilizar para dar suporte a um novo colaborador ou um estagiário, por exemplo, através de um hub de aprendizagem, onde está centralizado, por exemplo, no Teams. É bom também para, por exemplo, localizarem e partilharem conteúdo que seja relevante. Temos também aqui, por exemplo, no Growth, temos o Viva Topics. Com o Viva Topics, nós conseguimos aqui beneficiar da inteligência artificial para, por exemplo, descobrir e organizar o conteúdo de todas as equipas. Ou seja, se nós temos vários conteúdos, várias matérias que sejam relevantes, vários documentos, nós conseguimos organizar isso tudo por tópicos de páginas ou colocar um menu de tópicos
que representa basicamente todos os elementos relacionados, os projetos relacionados, os processos relacionados, isso tudo através da inteligência artificial, depois fica tudo aqui organizado. Aqui com o Viva, por exemplo, no Propose, com o Viva Goals, nós conseguimos acompanhar, digamos assim, gerir os objetivos e resultados que são importantes na nossa organização, como também, por exemplo, alinhar todas as equipas, e interligar, digamos assim, as equipas existentes dentro da organização com objetivos e resultados importantes. Nós conseguimos unificar a empresa com esta componente. Por último, nós temos aqui, por exemplo... Sim, Joana, ia só acrescentar que Sim, estes 4 pilares são destinados a todos os colaboradores da empresa, independentemente do tipo de setor ou mesmo para organizações e instituições que não sejam empresas com fins lucrativos, digamos assim, mas destina-se a todos os colaboradores de uma organização. Enquanto que um quinto módulo chamado Viva Sales destina-se a vendedores, portanto à equipa comercial, às pessoas que lidam com o relacionamento de clientes. O Viva Sales faz parte do Microsoft Viva, mas é um acrescento às Business Applications, neste caso ao Dynamics 365 CRM. A Microsoft, tentando englobalizar as suas soluções em todos os clientes, também permite que o Viva Sales seja utilizado, por exemplo, quem usa a solução concorrente Salesforce. Portanto, e com esta abrangência temos as soluções Viva, todas são integradas com as aplicações M365, como a Joana estava a dizer, exatamente, desde o Teams, Outlook, SharePoint, portanto, toda a panóplia de soluções M365 e depois o Viva Sales com a ligação ao Dynamics 365 CRM. Joana, se concordares, se calhar passávamos para detalhar um bocadinho cada uma destas áreas. Sim, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Sim, podemos começar. Tu basicamente vais começar agora com o Engage. Eu só queria dar aqui um feedback do Engage, mas basicamente acabei por não falar muito nele e ele basicamente é uma parte interessante que ajuda e facilita aqui a parte colaborativa e a parte de compartilhar ideias e dentro da organização, mas tu apresentas, força. Sim, vamos. Isso. Exatamente. O objetivo é fazer isto de forma interativa, não era o que tínhamos combinado. O Viva Connections é a base, digamos, do Microsoft Viva. Está incluído em todos os pacotes de Microsoft 365, portanto, qualquer empresa que já tenha uma subscrição ativa de Microsoft 365 pode começar a usar Viva Connections. O Viva Connections foi a primeira área, digamos assim, que a Microsoft começou a explorar. E porquê? Fácil. Por causa da questão da pandemia e do Covid, que implicou que as pessoas fossem trabalhar para casa. E, ao decorrer da evolução dos tempos, nós estamos a reparar que o trabalho passou a ser muito híbrido. Há empresas que são 100% híbridas, empresas que são um mix entre as pessoas poderem estar em qualquer parte do mundo ou estar em sua casa. Portanto, a filosofia, o modo de trabalhar mudou completamente. E isto o que é que implica? Implica que as empresas têm que fazer investimentos em eventos, em momentos em que as pessoas se conheçam e se partilhem, para partilhar a cultura da empresa, mas depois resta-nos uma coisa, que é o dia-a-dia. O dia-a-dia, cada pessoa está sozinha, a viver as suas questões e a fazer o seu trabalho. E realmente estas ferramentas são muito importantes na medida em que envolvem a empresa na sua cultura e não perdem, digamos, a ligação com os seus colegas e com as suas chefias e tudo isso. Portanto, tendo em conta a realidade e a forma de trabalhar, a nova forma de trabalhar que nós vivemos, efetivamente o Viva Connection surge aqui com o Viva Engage e o Amplify, e estes 3 módulos permitem, primeiro, a empresa pôr as pessoas em primeiro lugar. Isso é fundamental. As pessoas têm que se sentir envolvidas, digamos assim, têm que sentir que estão a participar na empresa e para o crescimento da empresa. E o Viva Connections surge-nos, portanto, a home principal do Viva Connections é no Teams,
e lá, efetivamente, esta aplicação puxa as pessoas para o Teams, puxa as pessoas a partilhar informação, a colaborar, a responder às dúvidas de colegas, a colocar questões às FIAs, a colocar questões aos colegas, a contactar por chat qualquer pessoa que pertence à organização e procura descobrir conteúdos e partilhar notícias, como há bocadinho a Joana também estava a falar. No caso do Viva Engage, é interessante porque o Viva Engage permite dar um sentimento de pertença, como se fizéssemos parte daquela família. E isto, para quem chega hoje, ou a partir do ano passado, ou há 2 anos, a uma empresa nova, é muito difícil perceber quem são as pessoas que respondem a uma questão que surge, a quem é que eu posso recorrer se tiver alguma dúvida. Portanto, como as pessoas estão mais isoladas, digamos assim, este sentimento de pertença, se não for cultivado, pode efetivamente perder-se. Portanto, e o Engage permite que haja uma visão única da organização e que as pessoas sejam completamente envolvidas nessa visão. Depois também permite, numa área mais social, portanto, criar comunidades, partilhar histórias, partilhar experiências, interagir, realizar eventos virtuais e participar neles, portanto, permite toda esta expansão do Teams, digamos, de uma forma mais intensiva, digamos, e mais envolvente. O Viva Amplify, que é deste conjunto destas 3 soluções, é a mais recente, ainda não está disponível em Portugal, e existe para promover campanhas e comunicar aos colaboradores. Se quisermos, por exemplo, a empresa faz uma nova parceria com um ginásio ou com outra entidade para o bem-estar dos funcionários. E então vamos fazer uma campanha na organização, vamos fazer comunicações dentro dessa campanha e vamos ver quem é que está a aderir a essa comunicação, quem é que está a responder e perceber realmente as necessidades dos nossos colaboradores. Pronto, e estas comunicações passam a ser muito mais eficazes, muito mais uniformes e sistemáticas no tempo. Só para termos uma ideia, portanto, este é o aspecto da página de entrada no Teams do Microsoft, do Connections, digamos assim, do Microsoft Viva. Podemos ter dashboards com informação, podemos ter acesso a outras aplicações, podemos ter as notícias principais da empresa, portanto, temos aqui acesso aos outros módulos também da solução, e depois temos, só para exemplificar, 2 ecrãs do Viva Engage, que basicamente permite esta interação com todos os colaboradores. Neste caso até estamos a ver um conjunto de respostas a uma questão que foi colocada, e o Viva Amplify, que permite efetivamente gerir campanhas e perceber o estado de aderência às nossas campanhas e aquilo que estamos a fazer para os colaboradores tem significado ou não. Depois, Joana, passávamos para o Sim. Viva Insights. Basicamente, eu já tinha explicado aqui mais ou menos, mas já tinha dado uma luzinha sobre isto. O Viva Insights, como o próprio nome diz, dá-nos aqui insights controlados de dados e recomendações para promovermos assim a produtividade e o bem-estar da organização. E basicamente com esta ferramenta, desculpa. Basicamente, com esta ferramenta, a vossa organização pode aceder a informações importantes, como, por exemplo, os insights dão-nos insights pessoais, e estes estão visíveis apenas para cada colaborador, para nós termos consciência daquilo que estamos a fazer. O insight pessoal, por exemplo, inclui como informar sobre os e-mails no Outlook. Por exemplo, nós recebemos lá, temos vários e-mails que possivelmente muitos de vocês já recebem, que é o Microsoft Viva, acaba por ter esse input todo, esse insight aí dentro. E são insights pessoais, e vocês desta forma conseguem aprender mais sobre como tudo funciona. Dar-nos, por exemplo, recomendações de como utilizarmos melhor o nosso tempo, o nosso foco, como sermos mais produtivos. Conseguimos ter insights sobre os hábitos de trabalho que existem, por exemplo, em equipa, e com isto temos uma melhor compreensão de como estamos a trabalhar, de como está a ser o nosso trabalho em equipa. Inclui também, por exemplo, os nossos hábitos nas reuniões,
o impacto que temos, o impacto que acaba por existir nas nossas horas, que supostamente não deveríamos estar a trabalhar, mas toda a gente sabe que com o teletrabalho isso não é bem assim. Nós passamos sempre ali um bocadinho da nossa hora de trabalho. Portanto, também nos dá esse input desse tempo, desse impacto. Inclui também, por exemplo, os hábitos que existem nas reuniões. Acaba por definir se, por exemplo, o tempo que nós temos, por exemplo, se tiver aqui uma reunião ou uma chamada, se fizer para a Susana, e acaba por nos ajudar aqui, por exemplo, se o tempo é suficiente, fiz uma chamada de 5 minutos. Se calhar 5 minutos, ele vai-me dizer 5 minutos, olha, porque é que fizeste uma chamada de 5 minutos? Se calhar 5 minutos não é suficiente para o teu dia-a-dia. Não é? Porque se calhar foi uma chamada assim mais rápida. Pronto, acaba por nos dar aqui alguns insights bastante complementares para o nosso trabalho. Vocês conseguem aceder ao Viva Insights através da página inicial do Viva Connections, ou, por exemplo, abri-la diretamente do Teams. Vocês no Teams, na barra lateral esquerda, vocês têm lá, por exemplo, os 3 pontinhos. E lá vocês conseguem ir à parte do Viva Insights. Aqui, nesta imagem, nós conseguimos ver mais ou menos como é o layout, como funciona. E, por exemplo, nós aqui, o CEO, por exemplo, é capaz de ver informações, neste caso, de toda a organização e, por exemplo, ter noção dos principais indicadores. Neste caso, consegue perceber, por exemplo, indicadores importantes e cada vez mais, como o burnout, consegue perceber a percentagem de funcionários que está a trabalhar fora do horário de trabalho durante toda a semana e consegue perceber também, por exemplo, a percentagem de funcionários com menos 15 minutos de tempo com os seus colegas, com os gestores, com os diretores. É aquilo que eu estava a falar há pouquinho. Por exemplo, se eu estiver numa reunião com a Susana e for só uma chamadinha de 5 minutos, se calhar a coisa não está assim a funcionar muito bem. Então o nosso CEO também consegue ter essa visibilidade sobre esse tempo. Eu acho que é importante explicar como é que o Viva Insights, com o apoio a mecanismos de inteligência artificial, como é que ele consegue ter essas análises. Portanto, ele a partir do momento em que começa a funcionar, começa a detectar todos os mails que lemos, todos os mails que enviamos, todos os mails que recebemos fora de horas, todas as chamadas no Teams que fazemos e recebemos fora de horas. Portanto, é a partir da utilização normal, digamos assim, das nossas ferramentas Microsoft 365 que o Insights chega a estas conclusões. Okay? Acho que só para explicar como é que esta informação se consegue, não é? Sim, era aquilo que eu tinha falado anteriormente, ou seja, nós conseguimos ter insights, basicamente os insights que eles nos dão sobre os nossos hábitos de trabalho, que é efetivamente isso, é os nossos hábitos de trabalho. A parte da inteligência artificial vem aqui e acaba por captar tudo isso, acaba por captar basicamente as horas que lá está que estamos a trabalhar de fora, as horas que temos reuniões, o tempo que eu tenho uma reunião contigo, e acaba por fazer todo aqui um resumo, digamos assim, por colaborador sobre, e dá uma estatística, pronto. E depois isto conseguimos ver aqui em todo o plano a parte de bem-estar, digamos assim, da organização, da produtividade, como eu tinha falado no início. Exatamente, porque dá estatísticas e análises, mas também dá interações. Por exemplo, se eu disser que o meu trabalho começa às 9 e acaba às 16, eu no final do dia, às 16, recebo esta mensagem da Susana Ribeiro, por hoje já está. Só para eu me lembrar, no meio do trabalho que estou a ter, na horinha de sair. Está na hora, exatamente. E se eu quiser iniciar a deslocação, a seguir aparece-me uma sugestão para fazer meditação, se quiser, por alguns minutos, por 10 minutos ou 15 minutos, tem plataformas para fazermos, por exemplo, meditação. Então, esta ajuda. É isso, eles têm aqui uma plataforma, basicamente, digamos assim, de Headspace,
para termos aqui uma parte de, ok, depois do trabalho, vamos aqui relaxar um bocadinho, tirar tudo, esvaziar aqui um bocadinho a nossa cabeça para voltar para a vida pessoal. Até nisso ajuda. Por acaso funciona muito bem. Basicamente aqui o Viva Pulse. Isto é uma aplicação que ainda não está completamente disponível. Ou seja, esta é uma aplicação que ainda está a ser anunciada, mas é uma nova aplicação que prepara basicamente os gestores e os líderes das equipas a procurarem por feedbacks regulares e confidenciais, pronto, sobre a experiência da equipa. É uma solução que irá usar, lá está, a parte de inteligência artificial, modelos inteligentes, perguntas que são baseadas em pesquisas e análises, e que irá permitir que as equipas usem a sua própria voz para ajudar o gestor, os nossos líderes, a identificarem o que está a funcionar bem ou mal e onde se devem focar. Porque muitas vezes o que falta é exatamente isso. Ou seja, há coisas que estão mal, há coisas que não estão efetivamente a funcionar e existe, se calhar, em todas as empresas é assim, existe se calhar uma reunião por mês onde conseguimos expressar isso, porque o resto das reuniões é para dar o feedback de como está a correr a semana e por aí fora, mas aquela reunião importante, e se for uma vez por mês, aquela reunião importante do que é que está bem, o que é que está mal, o que é que eu acho, isso muitas vezes não acontece. Então o Viva Pulse vai entrar um bocadinho por aqui para nos dar voz, para ajudar lá está, aos nossos superiores a perceberem onde se devem focar, o que é que não está a funcionar bem e o que deve ser alterado. Além disso, também nos dá aqui sugestões sobre tópicos que são relevantes e que irá facilitar, digamos assim, uma resposta às necessidades. Ou seja, ok, isto está mal, o que é que se pode fazer? Pumba, um tópico importante. O que é que deves fazer nisto? Ou não te deves esquecer disto, outro tópico. Basicamente, ele vai centralizar toda essa informação que os colaboradores respondem e vai tornar aquilo em tópicos que acham que acaba por ser importante, o mais importante, para facilitar aqui aos gestores responderem às necessidades da equipa. Isto é complementado basicamente com ferramentas robustas, como será complementado com ferramentas robustas, como por exemplo o Clint, que irá chegar brevemente aqui ao Viva, também à partida não será ainda este ano, mas será também complementado com isso, portanto, com essa aplicação. Por isso, basicamente, é uma aplicação, aqui, uma componente do Viva, o Viva Pulse, que facilitará esta parte que muitas vezes é esquecida e nós, o que é que nós achamos, o que é que está bem, o que é que está mal, o que é que cada colaborador pensa, que se calhar não é passado de forma tão fácil para o gestor ou para o líder da equipa. Portanto, isso vem aqui ajudar assim um bocadinho. Posso continuar, Joana? Sim, força. Ok. Passando agora para outra área, digamos, do Microsoft Viva. Portanto, vimos a parte de Connections com estas soluções, vimos Insights e agora vemos a parte de gerir objetivos. Este módulo também ainda está em crescendo, digamos assim, já existe uma versão que podemos aceder bastante simples, digamos assim, a solução ainda está a evoluir e permite o quê? Criar metas dentro de uma organização para todas as pessoas da organização ou para uma determinada equipa de trabalho e depois avaliar essas metas de acordo com métricas e iniciativas. Portanto, o conceito é Objectives and Key Results, OKR, e permite realmente definirmos algumas metas, podem ser metas de faturação, por exemplo, de crescimento de faturação, como podem ser metas de, ok, vamos querer
tornar-nos a melhor empresa que implementa soluções Microsoft em Portugal. Ok, o que é que precisamos fazer para isso? Quais são as equipas que têm de estar envolvidas, digamos, dentro deste objetivo, sendo a equipa de marketing com comunicações, seja a equipa de vendas, portanto, envolver todas as pessoas com este objetivo e depois perceber, efetivamente, como é que a concretização está a acontecer ao longo do tempo. Com estes objetivos, os colaboradores envolvidos neste objetivo conseguem saber exatamente qual é a sua função, qual é o propósito do seu trabalho e qual é o valor do trabalho para o objetivo. Portanto, isto permite realmente a empresa estar com todas as pessoas alinhadas e todo o trabalho desenvolvido ser alinhado aos objetivos estratégicos e principais da empresa. Só com este objetivo que é muito importante para qualquer organização. Temos aqui, por exemplo, uma avaliação. Aqui os objetivos foram contabilizados de forma de vendas, digamos, para o departamento comercial, e temos aqui as pessoas que estão com as devidas percentagens e atingimentos, digamos, quem está mais perto, quem não está, em termos de performance, digamos, deste objetivo, que é provavelmente mais fácil de avaliar e mais quantitativo. Depois, um outro módulo que o Microsoft Viva tem, portanto, o último módulo dos 4 pilares que a Joana falou, Connections, Insights, Propose, objetivos, gestão de objetivos que acabei de falar, e crescimento, o Microsoft Viva Growth. Esta área é composta por duas funcionalidades diferentes, digamos, por duas áreas diferentes. O Viva Topics prende-se mais com o conhecimento e o Viva Learning com aprender informação e que crescer em termos de conhecimento que temos nas aplicações. Portanto, o Viva Topics permite qualificar, como há um bocadinho também a Joana estava a explicar na componente de Insights, portanto, classificar com tópicos a informação que existe na empresa, digamos assim, permite eliminar os silos de informação que existem nos vários departamentos ou nas várias equipas da empresa e que aceder à informação fica muito mais simples, porque eu vou ter um motor de pesquisa que é o da Microsoft Base, digamos assim, do Microsoft 365, a funcionar, digamos, e a pesquisar tudo que eu preciso saber sobre um determinado assunto. Pode ser um produto, pode ser uma determinada função, pode ser, seja o que for dentro da organização que eu preciso saber informação, eu rapidamente consigo ver onde é que essa informação está dentro da empresa. A organização destes tópicos e a forma como chegamos lá é também disponibilizada via mecanismos de inteligência artificial. O Viva Learning, a Joana logo no início disse que permite realmente criar comunidades e guias de aprendizagem. Quando, por exemplo, uma pessoa chega a uma nova empresa, vai começar o seu processo de onboarding, ou então uma pessoa que já está na empresa que vai para um novo projeto, para uma nova área ou até para um novo cliente, e criamos guias de aprendizagem para as pessoas saberem, ok, quais são os passos que vão dar, o que é que têm de saber para cumprir a sua função e para se sentir incluídos na empresa. Depois aqui podemos avaliar em que nível de aprendizagem é que as várias pessoas têm e tudo isso. Portanto, podemos perceber quem é que percebe mais de um determinado assunto na nossa equipa ou quem é que domina um outro assunto em termos de empresa toda. Portanto, permite estas interações, quer ao nível da formação, em termos até mesmo técnicos, quer ao nível do conhecimento que existe da empresa sobre um determinado cliente, ou sobre um produto, ou sobre uma determinada solução que gostaríamos de saber. Portanto, em termos de apresentação, o Viva Topics, o Viva Topics vai pesquisar dentro dos documentos que eu tenho no SharePoint, vai pesquisar na informação que eu tenho no Outlook de um determinado contacto, vai pesquisar em textos que eu tenho feito, portanto, vai reunir toda esta informação que existe nas várias plataformas Microsoft e apresentar-me, digamos, a informação que eu estou à procura da forma mais completa possível. O Viva Learning, portanto, é uma ferramenta de learning, podemos nos inscrever na plataforma, seguir os vários guias de aprendizagem, perceber como é que nós estamos em termos de conhecimento, portanto, e também dar visibilidade aos meus colegas e ao resto da empresa sobre aquilo que eu estou a estudar ou que estou a investigar mais dentro da empresa. Portanto, terminando os 4 tópicos do Microsoft Viva que se destinam a todos os funcionários da empresa, terminamos com a explicação sobre o Viva Sales. Portanto, como no início apresentamos, o Viva Sales é um incremento, é um adicional para soluções de CRM, nomeadamente para o Dynamics 365 Sales e Customer Service, e também tem as mesmas funcionalidades para a aplicação Salesforce. O que é que permite
já de imediato esta solução e que já podemos tirar partido. Portanto, é um módulo adicional aos módulos de Sales e Customer Service, portanto, aos módulos de CRM da Microsoft, e permite, por exemplo, integrar, a partir da assinatura de um e-mail, integrar aquele contacto externo no CRM sem ter necessidade de introduzir dados. Permite que, com base numa reunião que temos com um cliente em Teams, fazer a gravação e a transcrição dos tópicos principais, e isto dá-nos o resumo da reunião, a análise de sentimentos ao longo da chamada e propõe ações, digamos assim, para os próximos passos depois daquela reunião. Dá-nos, por exemplo, nos e-mails, um resumo do histórico de e-mails que eu tenho com aquele cliente. E dá-nos recomendações, informações para nos conectar mais com os clientes. Portanto, com base no nosso histórico de interações, com base no sentimento que o cliente nos vai passando, a solução dá-nos pistas. Portanto, por um lado, ajuda-nos a vender, ajuda a força comercial a estar mais focada no relacionamento com os clientes e a melhorá-lo, digamos assim, e por outro lado, o grande objetivo desta solução é eliminar a introdução manual de dados, que é a grande barreira de implementação de um sistema CRM. Se nós começarmos a ter estes tópicos automáticos, as reuniões descritas automaticamente, conseguimos efetivamente evitar muito o trabalho de inserir dados, que, como todos sabemos, para a área comercial é sempre o mais difícil. Podemos aceder... Nós antes... Não faz mal. Nós antes já tínhamos aqui também uma componente do Dynamics que nos ajudava, não era? A colocar todos os dados do cliente, ou seja, introduzir, por exemplo, o nome, a empresa, por aí fora, aqueles dados básicos, para ficar logo diretamente através do Outlook para o Dynamics. Mas isto traz uma benesse. Além desses dados todos, vai também inputs das conversas que nós temos, certo? Acaba por interligar e nos dar inputs muito mais concretos, digamos assim, da conversa e do e-mail que dali surgiu. Ou seja, conseguimos guardar os dados, conseguimos ter informação de se aquela conversa está a ser positiva, se não está a ser positiva. É muito mais do que propriamente aquela solução que já existia. É exatamente isso. É exatamente isso. Nós podemos ver agora no slide que estamos a mostrar, que conseguimos ver ao longo da chamada telefónica quais são os momentos em que nós e o cliente se sentem positivos, neutros ou negativos. Okay? E conseguimos perceber o que é que pôs o cliente negativo ou pôs o cliente positivo, ou neste caso neutro. Okay? Conseguimos ter essa informação ao longo da chamada. E também conseguimos, dentro de uma reunião de Teams, ter uma transcrição, digamos assim, os tópicos, digamos, daquela reunião automaticamente. Portanto, não temos que a seguir escrever o que é que ficou combinado com o cliente e quanto tempo estivemos na reunião, isso, porque já toda esta informação fica disponível nas reuniões que fazemos por Teams. Relativamente ao Outlook, nós podemos ver, por exemplo, neste e-mail, temos aqui o acesso ao Viva Sales, temos aqui um add-on, digamos, que se instala no Outlook e abre aqui uma janela, e depois conseguimos ver que o Viva Sales já me está a dizer, com base na troca de e-mails que eu tive, que aconteceu entre estas duas pessoas, ele sugere-me logo responder com algo que se escreve manualmente, ou responder a uma consulta, ou oferecer um desconto, efetuar uma proposta. Se eu disser assim, ok, eu quero efetuar uma proposta, automaticamente aparece-nos um mail a dizer obrigada por nos contactar, estamos ansiosos para ajudar e estamos a trabalhar na proposta. Portanto, este módulo já está disponível em português do Brasil e em português de Portugal, digamos assim. Portanto, já existe esse idioma e podemos rapidamente responder e agir de uma forma muito mais imediata. E também nos dá o resumo de todos os momentos que aconteceram. Portanto, uma determinada pessoa, neste caso o Pedro, está interessado surgiu uma reunião, está interessado no processo, surgiu uma reunião, depois o Rui respondeu com um caderno de encargos, depois o Pedro disse, ok. Conseguimos ver os tópicos, digamos, destas interações, que é muito, muito útil, porque senão temos que andar no lençol, digamos, de mails a navegar para tentar buscar uma determinada informação que é importante. Pronto, e terminando, Joana, não sei se queres fazer só uma breve conclusão. Sim, basicamente, também para não estar aqui a repetirmos, basicamente é isso, ou seja, são as 4 partes fundamentais que não nos podemos esquecer: Connection, Insight, Purpose e Growth, com o complemento do Viva Sales.
que efetivamente já podem começar a utilizar. Há ainda, logicamente, aqui algumas partes que estão a ser melhoradas e nós temos visto isso. Eu e a Susana já temos utilizado e temos visto de dia para dia que existem sempre aqui situações que acabam por estar a melhorar. Temos aqui na parte do Insight o Viva Pulse que ainda não está disponível, estará brevemente e penso que vai ser muito útil nas empresas e resumidamente, sim, resumidamente é isto. Espero que tenham gostado, que tenham percebido e esperamos brevemente dar aqui, se calhar, fazer outro webinar sobre isto, mas mais interativo, mexer mais nas ferramentas para, se calhar, conseguirem perceber de outra forma. Quando isto tudo tiver 100%, talvez passemos a esse passo. Sem dúvida que sim. Sim, sim, sim. Sim, sem dúvida, e obrigada, Joana e Susana, por esta apresentação. Acho que foi importante para quem acredito eu, quem se inscreveu no webinar, quisesse conhecer um bocadinho melhor as potencialidades do Viva e perceber aqui como é que podem utilizá-lo, como é que se aplica num contexto real, e hoje conseguimos perceber isso, conseguimos perceber como é que cada módulo pode ser aplicado a um contexto da organização ou um contexto até de utilização pessoal, e acho que ficamos aqui todos mais esclarecidos. Nós tivemos aqui algumas questões e tem aqui uma, por exemplo, relacionada aqui com a questão dos módulos, como é que as pessoas podem, se as pessoas podem utilizar o Viva assim imediatamente. Não sei se me conseguem ajudar aqui nesta pergunta, como é que funcionam os módulos? Sim, Ângela. Sim. Acho que tivemos aqui um problema de rede. Tivemos aqui uma pergunta a perguntar como é que podem começar a utilizar o Viva, quais são os módulos. Portanto, neste momento, dentro de todos os packs M365, está incluído o Viva Connections. Podemos começar a utilizar por aí. Podemos começar também, e já está disponível de forma incluída também no pacote base, uma parte do Viva Insights. Portanto, a filosofia da Microsoft vai ser disponibilizar praticamente todos os módulos numa versão mais standard, digamos assim, com algumas funcionalidades, e depois, se quisermos funcionalidades mais premium, mais completas, aí sim depois é disponibilizado um add-on, digamos assim, que tem que ser adquirido de forma complementar às soluções que temos, quer seja o Microsoft 365, quer seja o Dynamics 365. O Microsoft Sales é exatamente a mesma coisa, portanto podemos ter acesso para quem já tem o licenciamento Dynamics 365 Sales ou Customer Service, ou mesmo até o Field Service, consegue já utilizar algumas funcionalidades do Microsoft Viva Sales, depois funcionalidades mais complexas, digamos assim, um nível mais avançado, uma versão premium, que normalmente a Microsoft costuma designar, temos efetivamente que adquirir o módulo Viva Sales. Não sei se ficou explicado esta. Sim, sim. De qualquer das formas, era o que nós também já fomos falando ao longo desta apresentação, ou seja, as pessoas, se quiserem, já podem também irem vendo essas soluções, ou seja, possivelmente no Outlook já recebem um e-mail que diz Microsoft Viva e lá já tem os vários inputs de como está a ser, aqueles inputs que eu falei que são apenas para cada colaborador, são confidenciais. Já conseguem ter esse input mais ou menos de como o trabalho está a ser, e mesmo se forem ao Teams, como eu tinha dito, na barra lateral do lado esquerdo, tem lá os 3 pontinhos, se forem lá conseguem adicionar o Viva, portanto, e já conseguem começar perfeitamente a utilizar e a perceber como é que funciona o Viva por si. Sim, exatamente. Quem já utiliza as ferramentas Microsoft 365 já acaba por ter aqui algumas interações que até
são espontâneas, não é? E que a partir daí pode ser um primeiro ponto de contacto para explorar aqui um bocadinho mais esta plataforma que acaba por ajudar. Também temos aqui outra questão, aqui mais, talvez claro, mais relacionada com o módulo Sales, mas claro, a Susana é a pessoa indicada para nos ajudar. Tinha aqui, portanto, a maior dificuldade de implementar no nosso CRM tem a ver com a introdução de dados. Esta solução pode ajudar, Susana? Sim, essa pergunta é bastante pertinente. Pronto, como eu referi há um bocadinho, o grande objetivo da solução Viva Sales é efetivamente evitar a introdução de dados, indo buscar informação ou um e-mail ou uma reunião Teams que efetuamos, portanto, fazendo com que a necessidade do comercial ou do vendedor inserir dados diretamente no CRM seja o mais reduzida possível. Ok? Exato, isso acaba por facilitar e ajuda a adesão à ferramenta, não é? Porque às vezes a dificuldade começa logo no início. Exatamente, neste momento ainda não está disponível a capacidade de introduzir dados diretamente no CRM com voz, mas também vai estar disponível essa funcionalidade numa versão mais avançada, numa versão premium. Mas para já conseguimos ir buscar informação aos mails, ao Teams, portanto já existe alguns simplificadores, alguns facilitadores, digamos, de introdução de informação no CRM. Muito bem. Nós já estamos aqui a ficar, já estamos aqui a atingir aqui o nosso tempo, já passamos aqui um bocadinho do limite. Desculpa, sim, antes não de sei terminar, sim, a Joana força. estava a tentar explicar como é que podemos começar. Eu, se calhar, muito rapidamente só mostrava que realmente, estando aqui dentro do Teams, eu tenho aqui as minhas atividades, as conversas, as equipas e consigo também trazer para aqui nestes 3 pontinhos que a Joana está a referir, o Viva Goals, o Viva Engage, temos aqui o Viva Sales também e temos aqui o Viva Insights que está aqui aberto, digamos, dentro da solução, que diz, pergunta-me se eu quero enviar elogios aos meus colegas, diz-me qual é o tempo de concentração que eu defini para o dia 2, define quanto tal headspace que eu tinha falado. Exatamente. E também, se quisermos fazer uma pausa, quer seja a pausa de almoço e fechar, digamos, o calendário com essa pausa de almoço, ou então, se quisermos definir 10 minutos, digamos, para fazer uma pausa durante o dia, para não nos esquecermos dessa pausa, podemos efetivamente criar estas notificações que ficam no nosso calendário e durante este período de concentração e de pausa nós podemos dizer que não queremos notificação de Teams, não queremos notificação de e-mails, ok? Queremos ficar tranquilos e essas notificações são desligadas, digamos assim. Também nos mostra, por exemplo, que a quantidade de dias que efetuamos trabalho fora das horas de trabalho, que foi uma das coisas que a Joana também falou, só também para mostra, por exemplo, qual é o plano de concentração que eu tenho, quais são, em termos de concentração e de meditação, o que é que eu tenho vindo a falar, aquilo que também a Joana estava a referir, que nós podemos, digamos, participar em algumas sugestões que a Microsoft nos dá a nível de meditação. Podemos dizer qual é a minha emoção, digamos, para o dia 2. Eu hoje posso dizer que estou a fazer um webinar e que estou super contente, ok? E pronto, e ao longo do tempo consegue-se ver esta evolução, digamos, do sentimento e o que é que está, digamos, a impactar no bem-estar das pessoas. Esta informação é pessoal, ok? Pode ser só apenas a própria pessoa que vê, como pode aparecer em termos de análise para as nossas chefias. Pronto, e aí vai dando pistas, digamos, para melhorar os hábitos de trabalho. Eu aqui consigo ver quais foram as reuniões que nas últimas 4 semanas aconteceram, quais foram as que organizei, quais foram que foram convidadas, e depois se teve uma notificação prévia, se foi inferior a 1 hora, como a Joana estava a definir, se terminou a tempo. Portanto, consigo ver toda esta informação e por último, consigo ver a minha rede, quais são as pessoas com quem eu mais lido. Portanto, eu tive 79 horas de tempo de trabalho a colaborar, digamos, no Teams com os meus colegas. Se quiser ver a minha rede pelo tempo que eu passei com cada pessoa, consigo ver aqui quais são as pessoas que pertencem à minha rede em vários níveis, desde mais frequente a menos frequente, ok? E consigo ver, efetivamente, a quantidade, e aqui é um número contado a partir do Outlook, de e-mails que eu enviei, de e-mails que li, de conversas e chamadas que efetuei ao longo do dia. Tem aqui quais são os picos, digamos, de trabalho. Temos aqui a hora do almoço definida, às 7 também, e temos aqui, portanto, ao longo
ao longo do dia como é que está disponível a atividade. Pronto, Joana e Ângela, só queria mesmo dar esta nota para vermos, pronto, um caso real e para ver como é que rapidamente conseguimos ter esta informação e configurar esta informação à medida de cada um de nós. Sim, sem dúvida que as potencialidades do Viva ainda agora estão a começar a despertar e acho que vale muito a pena, do ponto de vista do utilizador, já começar a usufruir, lá está, como estavas a dizer, esta questão de poder marcarmos horas de concentração, de conseguirmos definir aqui alguns objetivos de trabalho e até pessoais, ajuda-nos aqui a ter um melhor balanço da nossa vida e da nossa produtividade e depois, por outro lado, também para as equipas das chefias, para a administração, de conseguir garantir que as equipas estão e as suas pessoas estão satisfeitas, estão bem e estão aqui com um bom equilíbrio e a promover aqui a saúde mental positiva na sua organização. Sem mais demoras, quero então agradecer aqui à Joana e à Susana, que hoje tivemos aqui uma apresentação muito concisa e, apesar de tocar aqui nos pontos todos, acho que ficamos aqui todos a conhecer melhor as potencialidades desta ferramenta e quero agradecê-las por estarem aqui connosco. E a vocês que estão aqui do outro lado a assistir, também queremos agradecer a presença, obrigada também pelas questões que colocaram e da nossa parte, estamos sempre disponíveis para esclarecer alguma dúvida que tenham no futuro ou de ajudar naquilo que for necessário na vossa organização. Resta-me então desejar-vos um bom dia e espero-vos ver nas próximas iniciativas da Hidra. Obrigada e bom dia.